Dei, pronto. Mas você observa que quem dá algo a alguém, certo? O verbo dar por si, a sua predicação, a sua transitividade é bitransitiva. Porque você sabe que quem dá algo a alguém. Quem dá alguma coisa a alguém. Mesmo que você encontrasse apenas dei, ponto, viria a pergunta, deu o quê? A quem? Certo? Esses complementos, se fosse no texto, eles poderiam, ter aparecido. Não é isso? Então, você deu o recado à secretária? Dei. Dei o quê? O recado. A quem? A secretária. Ok? Fica o complemento do verbo subtendido, porque aqui, eu tenho um ponto, eu não tenho complemento algum. Então, eu diria que ele é o verbo intransitivo, mas a sua natureza, a sua predicação pede dois complementos. Dei o quê? O recado a quem? A secretária. A secretária seria o objeto indireto, dei-lhe. Certo? O recado seria o objeto direto. Agora, eu como gosto de aprofundar um pouquinho, oi. Isso, querida, AM ou ATO. Geralmente são verbos na terceira pessoa do plural. A pergunta foi, essa questão do verbo nasal, como é que eu vou identificar? Verbo na terceira pessoa do plural, certo? AM ou ATO. Nós falamos de forma nasal, certo? Podemos rotular, gente? Podemos rotular, Pimpos? Não. Vamos lá. Dei o recado à secretária. Pequeno, né, esse pau? Pauzinho para a esquerda. Pauzinho para a esquerda é acento grave, que indica a ocorrência da crase. O nome do acento não é crase não, viu? O nome do acento é acento grave, onde vai indicar a ocorrência da crase. Então, volta lá. Fato de dar. Quem deu? O aluno, você. Né? O aluno, você deu. Gente, eu dei. Há um eu aqui subtendido. Sujeito oculto, elíptico, implícito, desinencial. Vamos ao que interessa. Vamos aos complementos. Eu dei o quê? Você já sabe que vem aí objeto direto, não é isso? Quando eu pergunto o que, é objeto direto. Então, dei. Quem vai ser o objeto direto? O recado, muito bem, Pimpos, objeto direto. Dei o quê? O recado. Ainda posso fazer pergunta ao verbo? Sim ou não? Qual seria a pergunta? A quem? Olha aí o que você anotou quando perguntamos a quem. A resposta é o quê? Objeto indireto. Vamos substituir o objeto indireto. Parou, prestem atenção. Vamos substituir o objeto indireto. Quem substitui o objeto indireto? Li ou lis? A secretária, singular ou plural? Singular. Li ou lis? Li. Dei-lhe o recado. Vamos substituir o OD. O OD. Quem substitui o OD? Vamos lá. O, a, os, as. Lo, la, los, las.
Nu, na, nos, nas. Dei. Termina em R, S ou Z? Termina em forma nasal? Não. Então, O, A, Os, As. O recado masculino ou feminino? Singular ou plural? Quem eu pego? O. Dei-o. Vamos substituir os dois. Li mais ó. Li mais ó. Li, ó. Certo? Então, fiquem atentos a essa ideia da substituição. As bancas, em especial o Sebrasp, trabalham o elemento de substituição ou ainda de referenciação. O que você deve saber? Substituir corretamente o pronome oblíquo, certo? O objeto direto ou indireto por um pronome oblíquo equivalente e saber a quem ele se refere. Então, se porventura o Sebrasp perguntasse a qual seria o referente deste lhó? Opa, o recado e a secretária. Qual o referente deste li? A secretária. Qual o referente deste ó? O recado. São pronomes oblíquos que substituem os complementos verbais, ou seja, o objeto direto ou ainda o objeto indireto. Parou, prestem atenção. Se no lugar de secretária colocar secretário, se no lugar de secretária colocar secretário, vem comigo. Dei o recado ao. Tá aqui o que justifica o emprego deste acento grave. Já pega este truque, já pega esta dica, já pega este macete. Se com masculino, atenção pimpos, se com masculino você encontra ao, com o feminino você vai encontrar acento grave. Ok? Tudo ok até aí? Rotulamos, gente? Analisamos as possibilidades. Então, vamos analisar uma possibilidade aqui. Vamos supor que eu sou do núcleo linguístico aí de uma banca. Eu vou elaborar uma questão para o concurso público. Eu vou fazer o seguinte. Atenção, pimpos. A omissão do acento no vocábulo destacado na linha 25 do texto altera a classificação do complemento verbal. Certo ou errado? Errado. Não altera nada, não altera classificação alguma do complemento verbal. Tá escrito o que aqui, gente? Secretaria. Dei o recado à secretaria. Então, a omissão do acento não altera a estrutura linguística, certo? O complemento verbal. Agora, o sentido é preservado? Ah, quem tem essa característica? Sebrasp, né? Trabalha duas análises em uma questão apenas. Fala da gramática e do sentido. Então, vamos lá. Vamos elaborar a questão. A supressão do acento no vocábulo destacado na linha 25 do texto acarretaria prejuízo gramatical e do sentido. E alteraria o sentido. Certo ou errado? Errado. Por quê? Altera o sentido, mas acarreta prejuízo gramatical? Não. É desta forma que vocês devem pensar a gramática. Como eu comentei com vocês, no primeiro encontro, certo? Sem rótulos.
analisando as possibilidades. Ok? Posso voltar aos complementos verbais? Dúvidas, perguntas, observações que façam agora ou façam agora. Não se preocupem, porque isso aqui você ainda vai detalhar com o meu colega, certo? Que quando vocês estudarem pronome lá na morfologia, vocês vão observar que os pronomes oblíquos, eles substituem os complementos e vocês vão ver até a questão da colocação pronominal. Ok? Em síntese, é isto aqui. Aqui, objeto direto. Ó, armazenem, por favor, porque daqui a pouquinho nós vamos precisar desta ideia aqui, ó, de substituir os complementos verbais por pronomes oblíquos equivalentes para sabermos se vamos encontrar predicativo do objeto ou adjunto adnominal. Certo, Pimpos? Então, armazena aí essa ideia de substituir o OD ou ainda o OI para daqui a pouquinho sabermos diferenciar se vamos encontrar predicativo do objeto ou adjunto adnominal. Olha aqui mais uma vez, ó. Ela ama-o. Olha aqui o ó, objeto direto. Ô, Caie! Não seria uma próclise, não. Vocês vão ver, certo, num outro momento, que os pessoais, eles terão a próclise facultativa. Quando o pronome é pessoal, nós encontramos próclise facultativa. Quero que você seja meu marido. Parou. Parou por Nossa Senhora do calcanhar para trás. Respira, oxigena. Oxigena. Parou, prestem atenção. Por onde eu começo? Pelos fatos. Fato de querer. Quero. Quem quer? Eu. Há um eu aqui subtendido. Atenção, Pimpos. Atenção, Pimpos. Se eu dissesse apenas a vocês, eu quero, qual seria a pergunta? O quê? A resposta será o quê? Um objeto direto. Parou, preste atenção. Qual foi a resposta? Que você seja meu marido. Quero o quê? Que você seja meu marido. Parou, preste atenção. Lá vem um bombardeio de informações. Objeto direto. Não é isso, Pimpos? Se vocês observarem, a resposta dada à pergunta o que, quero o quê? Que você seja meu marido, traz um verbo. O que nós vimos na aula passada, o verbo forma o quê? A oração. Muito bem. Então, pela presença do verbo, nós vamos encontrar uma oração. Eu só não chamo, só não classifico isto tudo aqui, literalmente, como um objeto direto, porque tem um verbo. Aí nós vamos observar que existe na nossa língua uma oração que exerce a função do objeto direto. É a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Vamos detalhar isto lá na sintaxe do período composto. Certo? Quando formos trabalhar as orações, nós vamos estudar isso detalhadamente. Mas no truque aqui para vocês. Quero o quê? Que você seja meu marido. Objeto direto. Só não chamo, só não classifico como objeto direto porque tem um verbo. Então é uma oração. Qual é a oração que exerce a função do objeto direto?
Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos lá, pessoal, respondendo. Vamos lá. Qual é a oração que exerce a função sintática do objeto direto? Vamos lá. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Associa objeto direto, objetiva direta. Ok? O mesmo vai acontecer aqui, ó. Os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos, coitados. Fato de saber. O que eu faço? Pergunto antes para identificar o sujeito. Quem não sabia? Os funcionários. Olha aqui o meu sujeito. Agora eu vou fazer a pergunta depois para achar o complemento. Pessoal, os funcionários não sabiam. Não sabiam? O quê? O quê? A resposta, objeto direto. Só que na sua resposta, ó, você vai encontrar um verbo. Se você encontra um verbo, você encontra uma oração. Qual é a oração que exerce a função sintática do objeto direto, pessoal, na íntegra? Vamos lá. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Foi muito baixo, não ouvi. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É a mesma coisa que o objeto direto. Só não chamo o objeto direto porque tem o verbo. Aí passa a ser o quê? Oração. Certo? Então, resumindo, a que conclusão podemos chegar? Podemos chegar à conclusão de que o objeto direto ele pode ser indicado por um substantivo, ele pode ser indicado por um pronome, ele pode ser indicado por um pronome oblíquo, ele pode ser indicado ou ainda representado por uma oração, ok? O complemento de um verbo pode ser um substantivo, pode ser um pronome ou ainda pode ser uma oração. Perguntas que façam agora ou façam agora. Manda. Quero que você seja meu marido. A primeira oração acaba em quero. Exatamente, eu aceito, viu? Aceito, estou aberto aí, ok? A primeira oração, ela encerra justamente aqui, ó. Um bom truque para você é você saber que toda oração subordinada, substantiva, vai ser iniciada na palavrinha que ou ainda na palavrinha se. Existem outros conectivos para a construção da oração subordinada substantiva? Existe, mas no geral, as orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se. Então a primeira oração ela é encerrada aqui mesmo, que nós chamamos de oração principal. Ó, termina aqui, ó, que nós chamamos de oração principal. Toda oração subordinada vai apresentar uma oração principal. Olha o nome, subordinada. Ela só existe em função de uma outra oração. Ela é dependente, é subordinada e sempre vai ter uma oração principal. Ok? Certo, Pimpos? Vamos lá, Pimpos? Objeto direto preposicionado. Como eu havia dito a vocês agora há pouco, né? Se o objeto é direto, ele não traz preposição. Se o objeto é direto, eu encontro um VTD, um verbo transitivo direto. Só que por questões de estilo, certo? O complemento do verbo ele vai ser construído com uma preposição. Vejamos aqui. Ofenderam a mim, a Pedro e a todos. Fato de ofender. O fato de ofender é um verbo transitivo direto. Se alguém chegasse para você e dissesse, rapaz, ofenderam. Você perguntaria, ofenderam quem? Quem? Quem foi ofendido? Não é isso? Ofenderam quem? Quem? VTD. Mas vejam que na resposta, no complemento, nós encontramos uma
preposição. Objeto direto preposicionado. Sem a preposição, você observa que não vamos comprometer a estrutura linguística sintática do período. Ofenderam-me, ofenderam Pedro, ofenderam todos que estavam presentes. Então, quando encontramos um objeto direto com a preposição, classificamos como objeto direto preposicionado. Qual é o truque, qual é a dica, qual é o macete? Podemos retirar a preposição, ok? O diretor contratou a ambas. Fato de contratar. O diretor contratou quem? VTD. Olha aqui a preposição. Objeto direto preposicionado. No truque, na dica, no macete, podemos retirar a preposição. Ao pai o filho ama. Fato de amar. Vamos lá. Encontrei o fato. Vamos ver se vocês estão atentos. Atenção. Encontrei o fato. Posso fazer quantas perguntas? Uma pergunta. Ou uma pergunta? A pergunta feita antes é para buscar o sujeito. Então vamos lá. Ao pai o filho ama. Quem ama? Muito bem, Pimpos. O filho, sujeito. O filho ama. O filho ama quem? O filho ama quem? Porque o verbo amar é VTD. Quem ama, ama algo, ama alguma coisa. Ama alguém. Certo? VTD. Olha a resposta. Ama quem? Ao pai. Posso retirar a preposição? Posso. O filho ama o pai. A omissão da preposição não comprometeu a estrutura linguística do meu período. Logo, eu tenho um objeto direto preposicionado. Ok? Perguntas? Perguntas? Essa parte do oração subordinada, como fica o predicativo? O predicado, certo? Olhe, a pergunta foi, professor, nessa contextualização da oração subordinada, como fica o predicado? Foi dito no encontro anterior que cada oração apresenta um predicado. Se você encontrar dois verbos, você encontra duas orações. Logo, você vai encontrar dois predicados. Quero que você seja aprovado. Quero... Não, vou colocar outro. Desejo. Desejo que você seja meu marido. Ou espero que você seja meu marido. Fato de querer, fato de ser. Dois fatos, dois verbos, duas orações. O número de orações no texto equivale ao número de fatos, ou seja, ao número de verbos. Nós vimos que as orações foram separadas assim, desta forma. Quem é o predicado da oração quero? Quero. Quem é o predicado da oração quero? Quero. O que foi dito a vocês? Quem quer? Quem quer? Eu. Há um eu aqui subtendido. O que eu disse a vocês? Para identificar quem é o predicado, basta retirar o sujeito. Retira o sujeito. O que resta é o predicado. Cada oração tem um predicado. Segunda oração, que você seja aprovado. Quem é o sujeito do verbo ser? Que quem
seja aprovado? Está aqui o sujeito. Para saber quem é o sujeito de você seja aprovado, eu faço o quê? Para saber quem é o predicado, perdão. Para saber quem é o predicado de você seja aprovado, eu faço o quê? Retiro o sujeito. Retirando o sujeito, o que restar eu chamo de predicado. Quem é o predicado? Seja aprovado. O Caie, o que? Ele vai entrar onde? Que, pessoal, é uma conjunção. A função da conjunção é ligar orações ou termos de mesma função sintática. Se eu tiro a primeira oração, eu tiro o quê? Não é isso? Se eu tiro a primeira oração, eu tiro o quê? O que vai ligar o quê? Ele não está ligando nada. Certo? E essa oração ela não vai ter sentido próprio, porque para ela existir, ela vai precisar da primeira. Então, para você identificar quem é o predicado, saiba, cada verbo vai formar uma oração. Cada uma das orações vai apresentar um predicado. Desejo que você seja meu marido, a mesma ideia. Fato de desejar, fato de ser. 2 verbos. Se eu encontro 2 verbos, eu encontro 2 orações. Se eu encontro 2 orações, eu encontro 2 predicados. Primeira oração, desejo. Quem é o predicado da primeira oração? Desejo. Porque há um eu aqui subtendido, ó. Eu desejo. Se fosse um nós desejamos. A ideia seria a mesma. Para saber quem é o predicado, eu retiro o sujeito. O que restar eu classifico como predicado. Então tá aqui o predicado da primeira oração. Quem vai ser o predicado da segunda oração? Seja meu marido. Porque eu tenho aqui o sujeito você. Eu retiro o sujeito. O que resta eu classifico como predicado. Certo, Pimpo? Deu para tirar a dúvida aí? Bom, Pimpos, vamos lá. Na sequência, nós vamos encontrar o objeto pleonástico. Parou, presta atenção. Muito simples de ser identificado, muito simples de ser classificado. Nós vamos encontrar um recurso linguístico estudado na estilística. Isso daí vocês vão trabalhar justamente na análise textual. Eu nem sei ainda quem vai ficar com análise textual, mas vocês vão trabalhar isso aqui na análise textual, a questão dos recursos linguísticos, as figuras de linguagem. Dentro das figuras de linguagem, nós vamos encontrar uma figura de pensamento chamada de pleonasmo. Então, entendam o pleonasmo como uma redundância, como uma repetição. Existe o pleonasmo literário e existe o pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso é considerado como um defeito na fala. São aquelas famosas construções corriqueiras, né? O subir para cima, o descer para baixo, a hemorragia de sangue, ser doido da cabeça, a farinha de trigo branca, né? O elo de ligação, o abismo sem fundo. São exemplos de construções que são classificadas como viciosas no nosso dia a dia. Então, para que vocês entendam o objeto pleonástico, eu fiz essa pincelada aí sobre o pleonasmo. O pleonasmo nada mais é do que um recurso linguístico, é uma figura de pensamento que indica uma redundância, ou seja, que indica uma repetição. Usem a lógica. Objeto pleonástico é a repetição do objeto. Ok? Então vejamos aqui nestas 2 construções. Aquela música ouvia muito na minha juventude. Os passos são os mesmos. Vamos iniciar pelos fatos. Fato de ouvir. Quem ouvia? Eu. Eu ouvi muito na minha juventude. Agora, vamos fazer a perguntinha depois do verbo.
Vamos fazer a perguntinha depois do verbo para buscarmos o complemento. Se eu dissesse apenas a vocês, pessoal, eu ouvi. Qual seria a pergunta? Ouviu o quê? Qual seria a resposta? Aquela música. Tá aqui, ó, o nosso objeto direto. E nós já vimos agora há pouco que existem os pronomes oblíquos que vão substituir um complemento verbal, que vão substituir um objeto. Nós já sabemos que o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas vão exercer a função de objeto direto. Temos aqui este a, ó. Ouvi a, objeto direto. Parou. Sobre a ideia de referenciação. A quem este a se refere? Aquela música. Muito bem. Então, nós concluímos aqui, nós chegamos à conclusão de que existe a repetição do objeto. Essa repetição do objeto classificamos como objeto pleonástico. O que seria o objeto pleonástico? A repetição do objeto. Vejam que nós poderíamos retirar essa ideia pleonástica. Ouvi aquela música na minha juventude. Então, por que criar essa repetição? Como eu disse a vocês, um recurso linguístico com a finalidade de reforçar a informação. É apenas uma ideia estilística, certo? Para reforçar a informação. Ok, senhores? Entendam o objeto pleonástico como a repetição do objeto. Parou, presta atenção. Lá no emprego da vírgula, nós vamos observar que, dentre as regras, uma será: empregamos a vírgula para indicar a presença do objeto pleonástico. Então, um bom indicador para você saber também que existe um objeto pleonástico é a vírgula, ó. Certo? Nós não podemos separar os complementos do verbo. Os complementos verbais não podem ser separados, ok? No SVC, sujeito, verbo e complemento, que é justamente a ordem direta da oração, nós não podemos empregar a vírgula. Então, para todos os efeitos, ó, esta vírgula aqui é um indicativo para a presença do objeto pleonástico. Ela foi empregada justamente em função do objeto pleonástico. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Os presentes, a Marília recebeu-os. A mesma ideia. Fato de receber. Quem recebeu? A Marília é o nosso sujeito. Retiro o sujeito, que sobra é predicado. Na predicação do verbo, na transitividade verbal, se eu dissesse apenas a vocês, Pimpos, a Marília recebeu. Qual seria a pergunta? A Marília recebeu o quê? Qual foi a resposta? Os presentes. Está aqui o nosso OD. Certo? Nós vamos encontrar o os aqui, ó. Já vimos. O, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, que exercem a função de objeto direto. A quem se refere este os? Aos presentes. Então, tem o referente ali, os presentes, numa ideia o quê? Repetida. Uma ideia repetida, ó. Objeto direto. Objeto direto. Onde o os, ele faz referência a os presentes. Então, essa repetição do objeto classificamos, chamamos de objeto pleonástico. Na presença do objeto pleonástico, a vírgula é obrigatória.
Ok? Já armazena aí uma regrinha para o emprego da vírgula. O controle para mudar. Objeto indireto. Completa o sentido de um VTI, ou seja, de um verbo transitivo indireto. Pergunta: qual é a marca registrada do objeto indireto, pessoal? Muito bem, Pimpos, a preposição. Ó, a PrEP, ela vai ser marca do OI e do CN. O que é OI? O que é CN? Complemento nominal. A preposição vai ser a marca certo ali, ó. Tá registrada a PrEP. Só que, Caie, dá para confundir? Não, Pimpos. Por quê? OI é complemento de verbo. OI é complemento de verbo. Aquelas perguntinhas de que, de quem, a quem, para quem, em quem, são feitas para o verbo. Essas mesmas perguntas, quando feitas para o nome, teremos complemento nominal. Então, usem a ideia, a lógica. Objeto indireto é complemento de verbo. Complemento nominal só pode ser complemento de nome. E as perguntas são as mesmas. Por quê? Porque a preposição é obrigatória. Ok? Eu duvidei da opinião do garoto. Fato de duvidar. Se eu dissesse apenas, pessoal, eu duvidei. Qual seria a pergunta? Duvidou? De quê? De quem? Do quê? Certo? Então tá aqui, ó, da opinião do garoto. Nós vamos ver daqui a pouquinho que já vai exercer uma outra função sintática. O aluno respondeu a pergunta da professora. Fato de responder. Se eu dissesse o aluno respondeu a quem? A quem ele respondeu? Já que se trata de a pergunta da professora, ele respondeu ali na ideia indireta, com a preposição obrigatória. Agora vejam o que é a gramática. Você só está indicando que isso aqui é um objeto indireto por conta do acento grave. A preposição, ela está indicada aqui, ó, através do acento grave. Qual foi o macete já dado para vocês hoje? Para saber se o acento grave está correto, substitua a palavra feminina por uma masculina. Então vamos lá. O aluno respondeu a pergunta. Vamos aqui colocar no lugar de pergunta questionário. Pronto, no lugar de pergunta eu coloquei questionário. O aluno respondeu ao questionário. Se o aluno respondeu ao questionário, se com o masculino eu encontro ao, com o feminino, acento grave. Então, na prova, na hora, o aluno está tão nervoso, né? 50